Você gostaria de morar num mundo perfeito, um mundo que não tivesse problema nenhum, que tudo fosse resolvido? Um mundo utópico? Eu não gostaria. Se você ler este livro, O Ceifador, você vai entender o que eu estou falando. Mas vem cá que eu vou te explicar. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Pois é, gente, eu falei de utopia, mas o que é utopia? É um mundo ideal. É tão ideal e tão perfeito que ele não existe. Ele existe apenas nos sonhos. E este livro vai nos apresentar uma utopia. Um mundo em que tudo foi resolvido, todos os problemas foram resolvidos. O que é o contrário de uma distopia, que geralmente são os livros mais lidos. Por exemplo, 1984, que é um mundo tão insuportável, tão terrível, que ninguém aguenta viver lá. Um mundo de opressão, de fome, de miséria, de total falta de liberdade. Mas a utopia que existe nesse livro, O Ceifador, ela foi construída pela inteligência artificial, que nós já conhecemos, que a gente sempre fala dos algoritmos e tal. Pois é, essa inteligência avançou tanto que ela adquiriu uma espécie de consciência. Ela tem toda a informação necessária e ela consegue resolver as coisas. Ela consegue resolver todos os problemas. Faltou comida em algum lugar? Ela vai lá e resolve isso com os algoritmos e tal, e tudo se resolve. Então, é uma sociedade em que não existe mais governo, porque esta inteligência que se chama nimbus cúmulo, como a gente diz que a inteligência está na nuvem, nimbus cúmulo é uma nuvem, essa inteligência conseguiu suplantar o governo e todos os tipos de poder. A maior conquista da raça humana não foi vencer a morte, foi vencer o governo. Antes da nimbus cúmulo, a arrogância humana, o interesse próprio e as rivalidades incessantes determinavam o Estado de Direito, ineficiente, imperfeito, vulnerável a todo tipo de corrupção. Mas a nimbus cúmulo era incorruptível. Todo o tempo e o dinheiro gasto em politicagens, as vidas perdidas em guerras, as populações exploradas por déspotas, tudo isso acabou no momento em que a nimbus cúmulo assumiu o poder. Gente, eu achei isso uma sacada genial, porque é exatamente isso que eu penso. Aqui no Brasil não existe muita corrupção. E qual seria a solução para esta corrupção? Muito simples, colocar essa informação, a informação sobre o dinheiro público que é nosso, ao alcance de todos, através da internet. A internet está em todo lugar, ela cobre o conhecimento todo. Então, esta ideia de que a inteligência artificial pode corrigir a corrupção, eu realmente acredito nisso. Eu achei isso genial e eu realmente boto minhas fichas nisso. Mas aí também tem a questão das doenças e da morte. Aqui as doenças todas foram curadas pela tecnologia e a morte não existe mais. Existem as curas para todas as doenças. Se uma pessoa tenta se suicidar, ela vai para um centro de revivificação, fica perfeita de novo. Aliás, a única forma de morte total é como fogo. E é lógico que em determinado momento vai existir fogo. E a velhice é resolvida com restaurações. A pessoa fica com a aparência que ela quiser. Ela rejuvenesce através da tecnologia. Não existe morte. Então você vai dizer, bom, não tem morte, sociedade perfeita, não tem conflito. Então, o que vai acontecer nessa história? É justamente esse o problema, o excesso de população. E aí surgem os ceifadores, que são humanos, mas que vão matar pessoas para conter o excesso de população. Os ceifadores surgiram dessa necessidade, todo mundo concordou que eles precisavam existir. Então, eles agora que decidem a morte. Eles têm uma organização, a ceifa, e o que eles fazem é coletar. Quando eles vão matar alguém, isso se chama coleta. E os ceifadores têm que usar o manto que vocês estão vendo aqui na capa. E eles são muito respeitados e temidos pelas pessoas. Quando eles batem na casa de alguém, a pessoa tem que abrir. Mas eles têm que seguir uma série de regras, e são regras muito rígidas. Bom, e a história?
A história é de um ceifador chamado Faraday que escolhe 2 jovens adolescentes, a Citra e o Rowan, para ser ceifadores. Porque os ceifadores não escolhem ser ceifadores, eles são escolhidos e eles precisam ser treinados. Sim, treinados para matar. Tanto que esses jovens dizem, não, eu não quero ser ceifador. Aí ele responde, a condição para ser ceifador é justamente essa, não querer. Agora, os ceifadores têm algumas vantagens, por isso eles acabam entrando nesse treinamento. Só que apenas um deles vai ser escolhido como ceifador. Existem os 10 mandamentos dos ceifadores e o primeiro é matarás. Mas aí existe uma série de outras regras, que eles não podem ter preconceitos na hora de matar as pessoas, não podem escolher apenas uma classe social, ou velhos ou jovens, enfim, tem uma série de regras. E eles não podem ter bens e não podem se casar. Então a vida do ceifador também não é fácil. E aí que surgem os dilemas morais. Afinal, quem é que deve morrer? O mais velho? O mais novo? Lembre-se, aqui ninguém morre. Então você tem 100 anos, você é jovem ainda. Então é um dilema moral muito grande. A mesma coisa que um médico hoje que tem que escolher qual paciente ele vai salvar. Isso existe na nossa vida. A gente vai perceber que essa utopia se transforma numa distopia, porque esses ceifadores são um poder paralelo. E aí começa a haver disputas de poder dentro da ceifa. E começa a haver o que a gente chama de corrupção. E é isso que vai gerar várias reviravoltas na história e que você vai ficar totalmente preso a essa história. Aliás, a linha de causalidade é muito boa. O que eu quero dizer com isso? É uma coisa que causa outra, que causa outra, que causa outra. Não existe nada aleatório, tudo está muito bem encadeado. Tem algum ponto fraco esse livro? Sim, eu acho que sim. Neste mundo que não precisa ter uma religião, porque as pessoas vão viver para sempre, mesmo assim aparece uma religião que se chama a seita tonal. Só que eu acho que essa religião foi muito mal explicada aqui. Ela não faz muito sentido, pelo menos para mim. Não tem nenhuma lógica muito forte para esta religião aparecer neste livro. E no fim, a gente conclui, eu pelo menos, que não quer viver num lugar como esse, em que tudo é perfeito. Sabe por quê? Isso é tipo o que aconteceu com a União Soviética. Vamos criar uma sociedade perfeita, em que todo mundo é igual, que não tem diferenças, que as riquezas são iguais para todos. É uma utopia. E o que acontece na prática? Existe um pequeno poder que faz tudo o que quer. É o que aconteceu na União Soviética. Mortes em massa, prisão e morte de dissidentes do regime, quer dizer, ninguém poderia pensar de maneira diferente, um pequeno número de pessoas que se alterna no poder e não vai sair do poder de jeito nenhum. E isso acontece nesse livro, que é a ceifa. Eles têm muito poder, porque eles definem morte e vida. E a outra questão também. Neste mundo em que todo mundo pode viver para sempre, não existe tanta preocupação com o futuro, com os objetivos de vida, com o que você vai fazer daqui a 10 anos, porque você pode viver 300. Sabemos de tudo, mas sempre me pergunto se alguém se dá o trabalho de examinar todo esse conhecimento. Existem os acadêmicos, claro, que estudam tudo aquilo que já sabemos, mas para quê? A própria ideia de estudar era para que pudéssemos melhorar nossas vidas e nosso mundo. Mas o mundo perfeito não precisa ser melhorado. A educação do ensino primário e universidade é só uma maneira de passar o tempo. Não é preciso se esforçar muito. A sociedade já é perfeita. Não há muito mais para melhorar. Por isso que a certa altura eles dizem que a arte da sociedade mortal, que é a nossa, era muito mais intensa, muito mais criativa do que a arte desse período. E você? Você quer viver 300 anos? Se você quiser, já começa a planejar o ano de 2150, porque aí você vai estar na metade da sua vida. Bom, eu não quero. Eu prefiro morar nesse mundo mesmo, tão imperfeito, tão desigual,
mas que a gente ainda pode dar algumas opiniões. E eu vou dar as minhas opiniões sempre. Agora, se você não tem 300 anos, corre e vai comprar esse livro. É muito bom. Corre que o tempo está passando. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e volte daqui uma semana para mais resenhas. Até lá!